Hoje é um domingo de missões e logicamente que nós não vamos falar de outro assunto. Nós vamos falar sobre missões. E missões tem sido assim um tema bem distante da realidade da igreja. Porque nós temos a ideia errada de que a igreja é isso aqui onde nós estamos. São essas cadeiras, esses instrumentos, né? Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo que foi feito pela mão do homem. A igreja, ela é fundada pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja sou eu, é o Senhor, é a senhora, somos nós somos a igreja. E nós, como igreja do Senhor, nós somos discípulos dele. E o discípulo, ele busca imitar o seu mestre, né? O discípulo, ele é um aprendiz. O discípulo, ele é um aluno. E se nós observarmos bem a vida do Senhor, durante os 3 anos e meio de ministério dele, né? Ele não procurou construir nenhuma espécie de templo. Nada. De alvenaria, deixa lá o que... Nada. Mas a preocupação maior dele era lançar a semente da palavra por onde ele caminhava, por onde ele andava, nos locais onde ele se deslocava, né? Teve até uma ocasião que ele disse para Pedro: olha Pedro, nós não podemos ficar muito tempo aqui, temos que ir para outros lugares, porque eu tenho que falar do evangelho a esses outros lugares, levar as boas novas. Então ele se deslocava constantemente, continuamente. A construção do templo, ela se faz necessária a partir do momento que se levanta uma comunidade, aonde essa comunidade se levanta e essa comunidade se une, então, né, como nós estamos unidos aqui, para aprender aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz na palavra dele. Mas não é para nós ficarmos acomodados dentro de 4 paredes. Não é. A igreja ela é para sair, ir para fora. Ir para fora. Essa é a missão da igreja. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, ele disse o seguinte: ide e fazei discípulo. Então, ele estava dando uma ordem, primeiramente, àqueles 11 discípulos, né? Porque Judas já tinha se enforcado, havia morrido. E aí o Senhor dá essa ordem para que eles, aqueles 11, né? E posteriormente esse grupo foi aumentando. E no aumentar do grupo, a ordem acompanhou. A ordem não era apenas para aqueles 11, mas conforme o grupo foi aumentando, a ordem os acompanhou. Então ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho falado. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, essa foi a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. E naquela palavra que a Lana usou aqui de Mateus capítulo 7, aonde o Senhor, ele está querendo mostrar na prática para os seus discípulos, para que eles recebam na vida deles a mesma visão que nosso Senhor Jesus Cristo tinha. Então o Senhor leva-os perto de uma plantação de trigo, né? E naquela plantação de trigo, o Senhor olha aquilo lá e diz para ele: olha, vocês dizem que ainda falta 3 meses para a colheita, mas eu digo para vocês, levante os olhos. Quer dizer, o Senhor estava falando para eles olhar para o trigo, mas o trigo estava representando as pessoas, né? As pessoas. O mundo, desde quando o pecado entrou nele, o mundo anda em angústia. Não há melhora para o mundo. O mundo está na UTI, a humanidade está na UTI, E o Senhor Jesus Cristo, então, dá a esses homens essa autoridade e ele faz um chamado para as pessoas que estão angustiadas, estão sofrendo, estão tristes, estão sem rumo, estão sem direção. Diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então,
quando ele olha para o povo, o próprio Senhor Jesus Cristo, várias vezes a gente encontra isso na mensagem, ele olha para o povo e ele sente uma grande compaixão no povo, porque ele observa a vida espiritual, a conduta espiritual daquelas pessoas, e ele percebe que aquelas pessoas são pessoas sem rumo, são pessoas sem direção, são pessoas sem orientação, são pessoas que não têm um pastor para orientá-las, para apacentá-las, para abençoá-las, para dirigi-las, para ensiná-las, para guiá-las. E ele sente essa compaixão, ele tem esse sentimento, né, pelas pessoas. E ele tem a solução, irmão, ele tem a solução. Muito embora a solução pareça ser loucura para o homem, parece ser loucura, a solução não é outra coisa a não ser a pregação do Evangelho. Paulo falava, eu não tenho vergonha do Evangelho. Quantos de nós nos envergonhamos do Evangelho? Eu estava pregando ontem lá na feira aqui no bairro Foch. Eu estava pregando lá, e enquanto eu estava pregando assim, eu fico observando tudo, sabe? Eu estou pregando, mas eu estou de olho em tudo. De repente eu vi um irmão, ele estava vindo assim, mas ele não estava me vendo. Ele estava vindo assim, e quando ele me viu, irmão, ele sumiu. Sabe o que o Senhor me fez lembrar? Da palavra que Paulo falou para Timóteo, não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim. Muitas pessoas, eles não têm vergonha, irmão, não tem vergonha de fazer coisas vergonhosas. Não tem vergonha. Muitas pessoas, amado irmão, não tem vergonha de trair a esposa, não tem vergonha de trair o marido. Muitas pessoas não têm vergonha de mentir, muitas pessoas não têm vergonha de roubar. Inclusive no nosso país as coisas estão bem invertidas, né? Muito invertidas, mas muito invertidas. Porque o pai da mentira tomou conta da mente das pessoas, e aquilo que é errado se torna uma coisa certa, e aquilo que é certo se torna uma coisa errada. Então, a pessoa às vezes ela sente vergonha do Evangelho. Isso quer dizer que essa pessoa, ela é uma pessoa doente. Ela é uma pessoa que não foi curada pela pregação do Evangelho, e ela não teve o novo nascimento, e consequentemente ela não tem nenhum pingo de comunhão com o Senhor, porque ela se envergonha do Evangelho, ela se envergonha da pregação da palavra. Diferentemente, ontem de manhã também, eu estive ali em frente ao Morato, e eu estava de costas assim pregando na calçada, né? Passa uma irmã, e a irmã, ela faz questão que você a veja, que ela está te vendo. Me bateu no ombro e foi andando, e glória a Deus, e essa irmã esteve conosco hoje lá na feira, lá, levando o Evangelho, levando os folhetos e os panfletos para ser entregue lá na feira. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus, ele não se envergonhou de mim. Ele não se envergonhou de você, não se envergonhou de nenhum de nós, em absoluto, não. Ele entendeu as nossas fraquezas, e ele veio com amor, e o amor que foi demonstrado pelo próprio Pai, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que tinha Deus o único Filho. Ele deu esse Filho por amor ao mundo, quer dizer, por amor ao mundo dos homens, por amor a mim, por amor a você, por amor amado irmão, por amor a você que está me assistindo e me acompanhando pelas redes sociais. Ele nos amou, não se envergonhou de nós. Agora, eu ter vergonha de Jesus? É porque eu estou muito bem relacionado com o mundo e muito mal relacionado com Ele. É porque eu estou com uma intimidade muito grande, um relacionamento muito profundo, uma
uma ligação muito grande com o mundo, e estou desligado dele, estou distanciado dele, estou sem comunhão com ele, e ele não faz parte da minha vida, e nem eu faço parte da vida dele. Então, o Senhor Jesus Cristo, amado irmão, Ele deixou esta ordem. E esta ordem não é para nós temos que estar aqui na igreja, nós temos que aprender as coisas do Senhor. Mas aquilo que nós aprendemos, nós não podemos guardar para nós. Assim como outra pessoa a transmitiu, não guardou para si, mas transmitiu para nós. Assim também, essa graça que nós recebemos do Senhor, de sermos salvos em Cristo Jesus, isso não é para ficar guardado e escondido em nosso coração, isso é para ser anunciado. Ide por todo mundo, ir por todo mundo não é o meu, eu ficar aqui dentro de 4 paredes aqui, não. Ir por todo mundo é ir aonde estão as pessoas. Olha o que eu quero dizer para você. Em 1980, no dia 20 de outubro, nós chegamos aqui em Pouso Alegre. Nesses 45 anos que nós vamos estar completando aí, nós temos, com a graça e a misericórdia de Deus, pautado na pregação do Evangelho, na idoneidade, na integridade das coisas do Senhor e da nossa vida como testemunho, tanto para a igreja quanto para as pessoas de fora. E quando eu cheguei aqui eu vim, na verdade, com uma outra pessoa. Ele que era o missionário, eu só vim acompanhando ele. Mas ele ficou conosco 2 meses aqui, ou 3 meses, se não me falha a memória, foi embora e largou nós aqui. Eu e o missionário Zé Carlos, que está lá em Ouro Fino hoje. Nós ficamos aqui. Não conhecíamos ninguém, não tinha amizade com ninguém, com nada. E eu estava dizendo que a única coisa que eu trouxe de Jundiaí para cá foi um cobertor vermelho. Única coisa, com a qual eu deitava, dormia, porque não tinha cama, e colocava no chão e dormia nele. E eu fui perguntando para Deus, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu não vou contar toda a história, mas vou resumir bem a história para vocês. É muito longa. E nós arrumamos, irmãos, um local para fazermos culto. E não tínhamos cadeira, não tínhamos nada. Sabe o que é nada, irmão? Nada. Quem vê tudo isso aqui, acha que isso aqui caiu do céu de repente, pluf lá, né? Não foi nada disso, né? A gente veio sem absolutamente nada, não tínhamos nada. Mas Deus tinha tudo. E o tudo de Deus estava sendo preparado não para ser entregue imediatamente, mas ser entregue mediante um processo que haveria do trabalho dele na minha vida, do trabalho dele na vida do missionário Zé Carlos, e do trabalho dele também na igreja. Irmãos, eu ficava cansado de orar ao Senhor. Eu ia no monte, ficava jejuando. Às vezes eu jejuava, tinha alimento, mas jejuava. Outras vezes eu jejuava porque não tinha alimento nenhum para comer, não tinha nada. Tanto antes de casar, como depois de casado. Eu e minha esposa também passamos momentos muito apertadíssimos na vida, muito. E eu estava orando ao Senhor, e eu dizia para o Senhor, sabe o que eu falava? Senhor, pelo amor de Deus, manda a gente para a igreja, E eu ficava até chateado com Deus, porque não vinha ninguém, irmão. Não vinha ninguém, eu ficava chateado. Até que Deus ficou, acho, com os picuás cheios de mim, e me deu uma resposta. Ele falou para mim, escuta aqui uma coisa. Me mostra na minha palavra aonde eu disse que eu iria enviar pessoas até onde você está. É para você ir aonde as pessoas estão. Não é para você aguardar num púlpito da igreja, num lugar de 4 paredes, esperar as pessoas virem onde você está. Não é. Mas é para você ir aonde o povo está, aonde as pessoas estão.
E desde quando nós começamos a fazer isso, irmão, Deus começou a abençoar a igreja. E a igreja, ela foi crescendo, ela foi aumentando. A igreja, ela foi desenvolvendo. E a igreja vai crescendo, desenvolvendo, e muitas vezes o crescimento da igreja sufoca aquilo que você tinha como receita para entregar para as pessoas lá fora, e a maior parte do seu tempo, então, você gasta com a igreja, e para de evangelizar, para de pregar, para de sair lá fora onde as pessoas estão, para. Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico. E Deus, Ele sempre começa a nos renovar, mostrando para nós aquilo que de princípio Ele nos entregou. Então Ele entregou para mim uma palavra. Essa palavra que Ele entregou para mim, eu entreguei para você. Eu reparti com você. Agora, essa palavra que eu reparti com você, você também deve, amado irmão, como igreja, porque é a nossa função como igreja, repartir com outras pessoas tantas. Aonde você trabalha, reparta a palavra com as pessoas. Onde você estuda, reparta a palavra com as pessoas. No local onde você mora, com os seus vizinhos, reparta a palavra com essas pessoas. Mas escuta que eu vou te dizer, irmão. Presta atenção que eu vou falar. Aquilo que você vai repartir, que aquilo seja verdade na sua vida. Porque a maioria das pessoas tem vergonha de falar do amor de Jesus, é porque a vida cristã dela não condiz com aquilo que ela vai falar. Ela vai dizer algo que ela não vive, então ela evita de falar, ela tem vergonha de falar, ela se esconde, ela se oculta. Mas lembra-te de uma coisa: ninguém que bota fogo numa lâmpada, numa lamparina, melhor dizendo, coloca debaixo de um móvel, coloca em cima para iluminar. Você é a luz que o Senhor deu para que você, com a graça dele, possa iluminar o local aonde você estuda, onde você trabalha, com as pessoas com quem você convive, com seus vizinhos, com seus amigos, seus parentes. Amém? Nós, como igreja, somos chamados para isso, irmão. Não é outro propósito. Nós não somos chamados para o Senhor para vir uma vez por semana na igreja, ficar aqui 1h30 e depois voltar só lá na outro domingo, né? E durante a semana toda se esquecer que é cristão, se esquecer que é um propagador do evangelho, se esquecer que é igreja, se esconder. Não. Então, amado irmão, hoje é domingo de missões. E nós, como igreja, temos 3 posições em missões. Nós temos aquelas pessoas que saem do local onde eles estão. Eles saem do bairro lá e vai para aquele outro bairro lá, vai evangelizar naquele bairro lá. Nós temos aquela pessoa que sai da sua cidade e vai para uma outra cidade. Nós temos também aquela pessoa que sai do seu estado e ele vai para o outro estado. Temos também aquela pessoa que sai do seu país e faz missão transcultural, como a Lana estava falando a respeito do Lucas, né? Que está indo lá para a Ásia, e vocês não têm ideia, irmão, o porquê não pode citar o país que está indo, porque lá os cristãos são jurados de morte, e a pessoa vai lá arriscar a vida dele, por amor daquelas pessoas que estão lá, que estão na ignorância. Eles estão indo lá levar uma luz de salvação para aquelas pessoas, arriscando a própria vida. Arriscando a própria vida.
Então, essas pessoas que têm esse chamado de ir, que nem todos têm esse chamado de ir, mas isso não quer dizer que todos não estejam dentro do contexto de missões, porque quando eu não posso ir, né? Quando a pessoa não tem coragem de deixar para trás as suas coisas, deixar para trás muitos dos seus bens, deixar para trás às vezes a família, para ir cumprir o chamado que Deus lhe deu, essa pessoa ela pode fazer algo importantíssimo, que é orar por aquela pessoa que foi. Você vai ficar orando aqui, você não vai estar correndo risco de vida. Aquela que foi lá está correndo risco de vida. Outrora, o risco de vida só se corria, o risco de morte, só se corria nesses países de fundamentalismo. Países que têm uma religião oficial e que não aceita outra, não admite outra e mata aqueles que tentam trazer outra religião. Mas hoje também, nos locais onde o cristianismo foi mais propagado no nosso ocidente, hoje também tem se levantado um grande número de pessoas que querem destruir, acabar com o cristianismo. E isso dentro dos países ocidentais, dentro do nosso próprio país, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, né? Haja visto a morte de Charles Kirk essa semana passada, porque ele não era um ativista de direita, não. Ele era alguém conservador. Conservador é aquela pessoa que mantém a família como tradicional: homem, mulher e filhos. Conservador. Conservador é aquele que não é a favor do aborto. Conservador, amado irmão, é aquele que não aceita a não ser aquilo que Deus criou: macho e fêmea, homem e mulher. Outro tipo de ideologia não é aceito para o conservador, porque isso é destruição daquilo que Deus instituiu, que é a nossa família. A liberação das drogas. Então é impossível que um cristão que tenha real noção do que ele é e da palavra de Deus e o que é o Criador, é impossível que um cristão apoie esse tipo de pessoa aí. E são essas pessoas que são os democratas que atiram nos outros e matam os outros, taca a faca nos outros. São esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas. Então, a igreja hoje, ela está correndo risco, está correndo perigo, está correndo. Mas, existe um porém. O Senhor Deus, Ele tolera as coisas até um certo ponto. E Ele não intervém. Mas a partir do momento que excede a tolerância dele, aí ele próprio intervém. E a intervenção dele é uma intervenção de dor, de choro, dolorosa. Então, irmão, você não vai, mas você pode orar por aquela pessoa que foi, que teve a coragem de ir, que ouviu o chamado, se sentiu responsável e foi e vai pregar o evangelho. Às vezes, irmão, eu fico assim, tem tanta gente, irmão, que ele desiste tão facilmente das coisas, mas tão facilmente. Às vezes eu fico perguntando, mas escuta aqui, que vida espiritual que essa pessoa tem, que ele cede tão facilmente, que ele desmonta tão facilmente, que ele se derruba tão facilmente.
Então nós podemos orar por aqueles que estão indo. Agora, tem alguns irmãos, amado, que são chamados pelo Senhor, aqueles que vão, aqueles que estão em oração, e tem aqueles irmãos que são chamados pelo Senhor para abençoar com contribuição, para que aquela pessoa que vá pregar o Evangelho, ela permaneça no campo, e que as necessidades que ele tem de permanecer no campo sejam supridas por aquele que ficou e que Deus o chamou para contribuir, Deus chamou para ajudar, Deus chamou para sustentar. Olha, quando eu vim para Pouso Alegre, eu estava falando hoje de manhã, e até dei testemunho disso em Belo Horizonte a semana passada. Eu deixei, irmão, uma casa que eu estava construindo, eu estava noivo para casar, estava começando a fazer curso de noivo, deixei, naquela época, em 80, eu tinha um carro 75, seminovo, e aquele carro eu estava pagando prestação dele, então eu troquei com outro Fusca, naquela época só tinha Fusca, Chevette, esses carros, e esse carro, anos 70, ficou na garagem da minha casa. Ficou lá na garagem da minha casa. Não passou 6 meses, 7 meses, o meu irmão mais velho mandou, eu vendi o seu carro porque eu vou casar, viu? Ele vendeu meu carro. Não, glória a Deus. Então, irmão, e a gente veio com a cara e coragem aqui. Nós nunca fomos em São Paulo, no Conselho Nacional ou no Conselho Estadual em Belo Horizonte, buscar ajuda para nos manter aqui. Nunca, 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 nunca. Sabe o que Deus fez? Meu irmão mais novo, os dois irmãos, o mais velho e o mais novo, são aposentados hoje. E esse mais novo, juntamente, depois ele veio, casou logo em seguida que eu casei, ele casou também. Casei em 83, ele casou, acho que foi no mesmo ano, alguns meses depois. E ele, irmão, todo mês ele enviava a oferta dele para aqui, para a igreja. Oferta missionária e mandava. A minha sogra, o meu cunhado, Donizete, minha sogra, alguns irmãos lá de Jundiaí que fazia parte da mocidade, que a gente tinha muita amizade lá, nos ajudaram aqui. Eles nos ajudaram aqui. Eles fizeram o papel de nos manter aqui. Porque se eles não nos ajudam, dificilmente a gente estaria aqui, a gente ia ido embora. Mas Deus tinha uma obra, como Ele fez a obra. Tinha uma obra. Então eu quero dizer para você, amado irmão, quero dizer para você, olha, a missão nossa como igreja é essa: ouvir, orar, ou quem tem condições de contribuir para manter os missionários no campo. E todos nós temos um desses chamados. Pergunta para o teu irmão, você já descobriu qual é o seu? Pergunta para ele. A igreja, você é a igreja tem um desses 3 chamados. Ouvir, orar, ou então, de orar e contribuir. Todos nós temos um desses chamados. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós queríamos falar sobre isso com vocês. Com isso. Agora eu quero fazer um desafio para você. Quais são os 3 chamados mesmo? Hã? Primeiro é o quê? Ouvir. E o segundo? E o terceiro? Contribuir. Posso fazer um desafio para você? Sim ou não? Sim ou não? Ok.
Essa semana eu quero comprar 10.000 folhetos de evangelismo. Esses 10.000 folhetos, ele vai ficar aproximadamente, eu estava R$300. 10.000 folhetos, vai ficar aproximadamente R$300. Eu gostaria de saber de vocês, quem é que pode ajudar com uma contribuição para nós adquirirmos esses folhetos, para que nós possamos usá-los no domingo que vem, para evangelizar? Pode? Pode? Pode. Ok. Depois que nós terminarmos o culto, você que levantou a mão, nós vamos conversar. Bem? A Alana vai estar conosco, ela vai ficar responsável por isso aí, né? E porque ela está na frente aqui da substituta presente. Está para nós adquirirmos esse folheto. Uma outra coisa que eu vou comprar também. Eu fui pregar, irmão, e eu levei uma caixinha de som, né? A Lana viu, né, Lana? Uma caixinha de somzinho assim, com microfone, e eu deixei 6 horas carregando, né? Eu comecei a pregar na feira, primeira pregação, maravilha. Fui um pouco mais para frente, segunda pregação, maravilha. Fui um pouco mais para frente, na terceira pregação já começou a falhar. Eu falei, cara, e agora? Eu falava uma palavra, tinha que esperar para carregar, para me falar outra palavra, senão cortava. Né? Até que na última pregação que eu fiz, na quarta pregação que nós fizemos, eu tive que usar só a voz sem o aparelho. Eu vou comprar uma caixa de som. Porque eu fiquei com inveja, irmão. Eu estava saindo da feira, encontrei com um rapaz com uma baita de uma caixa desse tamanho. Esse rapaz, ele aprendeu a evangelizar comigo na rua. Comigo. Aprendeu. Eu falei, rapaz, você está me humilhando. Você, meu pai, está de uma caixa dessa aí, eu com esse negocinho desse tamanho aqui, né? E eu fiquei com, não vou dizer inveja santa não, porque inveja não é santa, né, irmão? Mas fiquei com uma vontade grande de comprar uma caixa daquela para mim falar bem alto o nome de Jesus, para mim propagar o nome de Jesus. E eu estou pesquisando o preço. A hora que eu encontrar assim um preço bem acessível, boa qualidade. Essas caixas, irmão, você carrega ela. Eu perguntei para ele falou, pastor, eu carrego ela, eu posso usar ela 6 horas seguidas. É dessa que eu quero. É dessa aí. Tá bom? Amém? Hã? Amém? Vamos fazer parte nisso ou não? Vamos usar isso para evangelizar, para ganhar as almas? Sim ou não? Amém. Então eu quero fazer uma oração com você. Eu sei que a Lana fez essa oração, mas eu quero, irmão, junto com você, de nós nos colocarmos à disposição do Senhor, para que o Senhor nos use com aquilo que nós temos condições, ou de ir, ou de orar e contribuir, para a gente poder ganhar as almas. Sabe por quê? Às vezes eu fico pensando, irmão, a Bíblia fala que uma pessoa, ela vale mais para Deus do que o mundo todo. Uma pessoa. Você, eu, nós somos mais preciosos para Deus do que todo esse mundão que nós vemos aí. Mais precioso. E por amor a cada um de nós, Deus deu a coisa mais preciosa que Ele tinha, o Filho dEle. Será que você não pode cooperar com oração para salvar as almas? Será que você não pode cooperar com contribuição para salvar as almas? Será que você não pode cooperar com a graça que você sabe, se colocando à disposição de Deus, Deus vai te usar para levar a pregação, levar a mensagem, levar a salvação, levar as boas novas para as pessoas que estão perdidas sem Deus no mundo? Eu quero ser igreja, irmão. Amém? Eu quero ser igreja do Senhor. Eu quero ir, eu quero orar, eu quero contribuir, enfim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me dá como dom para mim fazer, para engrandecer o nome dEle, para honrar o nome dEle, para glorificar o nome dEle.
Amém? Glória a Deus.